é o 14-0695-0000-160/2021, dígito 6. O número SEI é o 29.0001-0051-548-2021, 56. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, participantes, Dr. Leonardo Bisoli e Dr. Silvio Antônio Marques, e o relator é o Dr. Antônio Carlos da Ponte. Doutor João, o senhor está sem som. Perdão. Então, dando início ao julgamento, passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Cuida o presente expediente de recurso interposto por Via Mobilidade, concessionária das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A., no curso de inquérito civil que tem trâmite perante a 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, insurgindo-se contra a divulgação dos fatos em apuração por parte da apontada promotoria e pela 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor da capital. Sustenta a recorrente que fatos desabonadores à sua imagem estariam sendo divulgados à imprensa de forma distorcida, refletindo no conceito que possui junto à sociedade e permitindo a formação de juízos equivocados acerca de seu proceder, por parte dos responsáveis pela condução dos inquéritos civis que têm trâmite perante as promotorias de justiça do Patrimônio Público e Social e Consumidor da capital. Pugna, assim, pela determinação por parte deste Conselho Superior de instauração de sindicância em face dos envolvidos, para imposição das competentes sanções administrativas. Durante o processamento do presente recurso, que não encontra amparo legal, atendendo a pleito da 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, concedi tutela de urgência, para o fim de receber a resignação interposta apenas no efeito devolutivo. É a síntese do necessário, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, passo a palavra ao ilustre advogado doutor Leonardo Bisoli, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Na pessoa de Vossa Excelência e do eminente relator Antônio Carlos da Ponte, cumprimento aos demais integrantes deste conselho. Acho que um ponto para deixar claro, né? A empresa, ela de forma alguma, ela pretende opor algum obstáculo às investigações que são realizadas dentro da competência do doutor Silvio Marques, também o cumprimento que está aqui presente. Mas o que levou, né, a nossa resignação a esse conselho consiste no fato de que o ilustre promotor ele arquivou sumariamente, né, um pedido da concessionária referente à apuração dos constantes e imediatos vazamentos dos atos realizados no inquérito à imprensa. Como um exemplo disso, né, uma reunião realizada no âmbito daquela promotoria, no dia 29/11/2022, entre os promotores que oficiam no caso e a Secretaria de Transportes Metropolitanos e demais representantes da CPTM, foi disponibilizada na imprensa antes mesmo da juntada da ata nos autos. Então, a concessionária ela vem sendo constantemente questionada por atos do inquérito, sendo que antes mesmo de ter acesso ou ser intimada, né? Então, nós questionamos que há uma instrumentalização da mídia como uma forma de pressão e com informações do inquérito que não foi concluído e que sequer há uma acusação formada, com juízos de valor negativo contra a concessionária. E no momento aqui nós discutimos o mérito do que está sendo apurado, mas somente a forma de como essa investigação está sendo conduzida, né? Então, nós fizemos esse pedido ao ilustre promotor, que sumariamente arquivou esse pedido. Então, nós recorremos a esse conselho, né, até com fundamento nas atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno, que
e que possibilitam a apuração de atos dos seus integrantes, né, para que dê sequência a esse pedido de apuração, né? Ainda que se tenha alguma dúvida, né, como o ilustre relator já colocou em seu despacho prévio, se é possível ou não, né, esse recurso, é certo que cabe ao Conselho a determinação de instauração de sindicâncias, né, por fatos que são levados ao seu conhecimento, né? Então, ainda que, como o ilustre relator colocou, se há ou não uma dúvida, né, se esse arquivamento imediato desse pedido de apuração que foi feito possa ser ou não apreciado por meio do recurso, o fato é que cabe, né, esse Conselho detém a competência de determinar as providências que assim entender necessário, e, se for o caso, a instauração de uma sindicância para apurar os fatos que são especificados no recurso, né? Há o exemplo dessa reunião realizada em que a ata sequer havia sido juntada nos autos, né, e já havia sido divulgada à imprensa. Houve também a divulgação de recomendações, né, ao poder concedente, recomendando-se a rescisão do contrato administrativo, e isso foi vinculado na imprensa antes mesmo da concessionária também ter acesso, né? Tanto é que ajuizou uma representação contra essa recomendação baseada em notícia de imprensa, né, com a cópia do Diário dos Transportes, do site do Diário dos Transportes, ajuizou uma representação. Então, é contra isso que nós nos insurgimos, né? Então, não discutimos os fatos que estão sendo investigados. Nós sabemos que o inquérito é público, né? Mas a Lei 13.869 de 2019, especialmente o seu artigo 38, impede que sejam veiculadas informações e acusações com juízo de valor quando ainda não concluídas as investigações ou quando não formalizada uma acusação, né? E as investigações não foram concluídas, tanto é que esse eminente relator, ele concedeu um efeito suspensivo para que os autos retornassem, né? Essa é a prova de que as investigações não foram concluídas, né? Então, excelentíssimos membros do Conselho, essas são as razões pela qual a Via Mobilidade interpôs o presente recurso, né, e assim requer o seu provimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Em seguida, passo a palavra ao nobre promotor de justiça, doutor Silvio Antônio Marques. Por gentileza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor João Machado de Araújo Neto, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes deste Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também o doutor Leonardo Bissoli, advogado da representada Via Mobilidade. Bem, em relação ao suposto vazamento de informações, é importante dizer que o inquérito civil que está em curso na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, número 160/2021, não está e nunca esteve sob sigilo, de modo que as informações nele constantes são públicas. E, considerando a gravidade desses fatos que estão sendo apurados no inquérito civil, a Promotoria de Justiça do Consumidor e a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital têm recebido diariamente pedidos da assessoria de imprensa do Ministério Público, pedido da assessoria do Ministério Público de São Paulo, da Procuradoria-Geral, para que converse com os repórteres que estão ávidos por informações a respeito das gravíssimas irregularidades que têm sido cometidas pela empresa. A empresa foi contratada por meio de contrato de concessão firmado em junho de 2021, e desde que assumiu as linhas 8 e 9 do Sistema Metropolitano de Trens, simplesmente não tem cumprido o contrato. Já ocorreram vários descarrilamentos, com a possibilidade, quase, né, da possibilidade de ocorrência de graves resultados nos passageiros, né, inclusive lesão corporal e morte, mas felizmente isso não ocorreu ainda. Então, os meios de comunicação, os órgãos de comunicação têm procurado diuturnamente as duas promotorias
para obter informações sobre as medidas que o Ministério Público está tomando. E esse recurso que foi interposto pela Via Mobilidade, no mérito, não tem nenhuma razão, tendo em vista que as reclamações mencionadas pelo doutor advogado, elas devem ser encaminhadas, se for o caso, à Corregedoria Geral do Ministério Público. Dessa idosa e já volto, pode ser? Dessa cachorrinha idosa já volto, viu? Qualquer coisa, se eu demorar, é devido a isso. O que eu faço agora? Posso dar um pulo lá, 3 minutos? A senhora tem que fechar o microfone, doutora Tessa. Bem, então, continuando aqui, no mérito não tem nenhuma razão de ser, tendo em vista que as reclamações mencionadas pelo ilustre advogado, salvo o melhor juízo, devem ser remetidas à Corregedoria Geral do Ministério Público ou à Procuradoria Geral de Justiça, e não apresentar um recurso ao Conselho Superior para deliberadamente provocar a suspensão imediata das investigações. Nesse caso específico, as investigações elas foram paralisadas no dia 5 de dezembro de 2022, e o pedido da promotoria foi apresentado, né, quanto ao efeito devolutivo, né, concessão apenas de efeito devolutivo e não suspensivo, no dia 8 de dezembro de 2022. Inclusive, no dia 7 de dezembro de 2022, ocorreu um grave descarrilamento aqui em São Paulo. Com a concessão do efeito suspensivo, nós verificamos que realmente a intenção da empresa era simplesmente paralisar as investigações, tanto que deixou de cumprir o contrato, né? E mais recentemente, há cerca de 2 semanas, um segundo descarrilamento, né, num período de 30 dias ocorreu, e quase 2 composições da linha 8, né, se chocaram. Então, a intenção, evidentemente, aqui da empresa não é trazer esse tipo de informação aos autos, e sim paralisar as investigações, o que realmente ocorreu durante alguns dias, e inclusive depois que foi concedido o efeito ativo aí ao pedido da Promotoria de Justiça, nós ouvimos testemunhas a respeito dos fatos que comprovaram diversos problemas, né, nessas 2 concessões. Então, resumidamente, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social requer o não provimento do recurso e a manutenção do efeito ativo, de modo que as investigações possam continuar como, aliás, estão em curso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu, então, devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Fonte. Muito obrigado, senhor presidente. Antes da leitura do meu voto, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos ao colegiado para a contextualização da situação. Durante o recesso forense, houve um pedido de tutela de urgência da 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Por quê? Porque a recorrente, na verdade, ela interpôs um recurso não contra a instauração do inquérito civil, mas, como disse o ilustre advogado, doutor Leonardo Bissoli, pela divulgação de fatos que estariam relacionados a esse inquérito civil. Os recursos interpostos, o recurso interposto ele foi recebido e foi dado a ele efeito devolutivo e suspensivo. Daí o porquê a solicitação de tutela de urgência pela 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Analisando esse pedido cautelar, eu concedi a tutela de urgência e atribuí ao recurso da Via Mobilidade apenas efeito devolutivo. E por que apenas efeito devolutivo? Porque o recurso não encontrava previsão legal e o fato dele estar sendo processado durante o recesso forense inviabilizava a produção de toda e qualquer prova. Posteriormente, os autos retornaram e é exatamente essa questão que nós estamos analisando agora. Então, eu esclareço que foi concedida a tutela de urgência e agora nós vamos analisar o mérito do recurso ou o pleito feito pela Via Mobilidade. Antes disso, também eu quero cumprimentar o ilustre advogado, doutor Leonardo Bissoli, pela sustentação feita, o nosso colega, doutor Silvio Antônio Marques. Então, eu passo a ler o recurso, o voto, perdão. O inconformismo formalizado ele não merece conhecimento por absoluta ausência de previsão legal e dado seu indiscutível caráter protelatório.
A irresignação do recorrente traduz-se em pedido restrito à apuração de eventual conduta ilícita praticada por agentes públicos, consistente na divulgação de medidas adotadas em feitos que não se encontram sob sigilo e apuram matéria de interesse público. Inicialmente, cabe observar que o recurso manejado não possui fundamento legal e buscou, sem sucesso, apenas interromper o curso da investigação regular. Tal aspecto, por si só, seria suficiente para o seu não conhecimento. Todavia, a impropriedade não se resume a tal circunstância. A recorrente não se insurge a destempo contra a instauração do inquérito civil, mas contra a divulgação de fatos de interesse público, em feito que não se encontra agasalhado por segredo de justiça. O pleito deduzido deveria ser dirigido à competência originária da Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, responsáveis pela apuração de eventuais infrações penais e administrativas, com a ressalva da certeza da veracidade e pertinência da imputação, de modo a descaracterizar eventual violação ao disposto no artigo 339 do Código Penal. Não cabe a este Conselho Superior, nos termos estabelecidos em lei e em seu regimento interno, determinar a apuração de condutas atribuídas indiretamente a promotores de justiça, que estejam atuando regularmente nos limites estritos do ordenamento legal. Eventos como descarrilamento de trem, colisão contra a plataforma, ausência de pessoal especializado, de materiais e equipamentos não podem ser interpretados como fatores isolados ou normais, mormente quando atribuídos à concessionária de serviço público. A apuração de tais graves fatos compete ao Ministério Público, guardião do patrimônio público e responsável pela salvaguarda dos interesses difusos e coletivos. Em face de todo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto, por ausência de previsão legal e diante de seu caráter meramente protelatório. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu indago se podemos passar à votação. Inicialmente, doutor Calil, por gentileza. Pois não, cumprimentando os presentes, em especial o nobre advogado, eu voto com o relator. Muito obrigado, doutor Antônio Calil Filho. Agora, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu acompanho o bem elaborado voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Em seguida, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento os advogados, o advogado e o nosso colega Silvio Antônio Marques, e também acompanho o brilhante voto do relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, o doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar o ilustre advogado pela sua explanação. Cumprimentar também o nosso colega Silvio Antônio Marques, ilustre promotor do Patrimônio Público Social da capital, pelas sustentações apresentadas, mas quero cumprimentar em especial o nobre relator, cumprimentá-lo pelo voto e acompanhá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, eu passo a palavra para seu voto, doutor Sádio Márcio. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero cumprimentar o eminente advogado, doutor Leonardo Bissoli, pela sustentação. Cumprimento também o eminente promotor de justiça, doutor Silvio Antônio Marques, também pela brilhante sustentação. E, em especial, o voto do relator, eminente conselheiro Antônio Carlos da Ponte, pelo brilhante voto, inclusive parabenizando pela concessão da medida liminar do efeito ativo, no efeito apenas devolutivo, diante da evidente manifestação da empresa, não é, de procrastinar esse feito. Obviamente, os fatos, conforme foi demonstrado aqui, se efetivamente comprovado, isso é o inquérito que vai demonstrar, são
muito, mas muito graves mesmo, e merece uma pronta atuação do Ministério Público, até para verificar se esses fatos são corretos ou não. Se verdadeiros esses fatos, merecem sim uma pronta atuação. Se não forem verdadeiros, certamente merecerá o arquivamento. Então, mais uma vez, parabenizando o eminente relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. E passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima para seu voto. Senhor presidente, desde logo cumprimentando o ilustre advogado, doutor Leonardo, e o doutor Silvio Marques, sempre numa postura brilhante, combativa, e que não pode ser contida por conta, como bem destacou o relator, com um recurso meramente procrastinatório, cuja proposta é evitar que fatos tão graves sejam apurados, como bem demonstrado pelo digno relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, a quem acompanho integralmente no seu voto. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu também acompanho o brilhante voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, que analisou o recurso de forma lúcida e objetiva, e não deixo de cumprimentar também o ilustre advogado, doutor Leonardo Bissoli, e também o nobre promotor, doutor Silvio Antônio Marques, também pelas suas manifestações. Doutora Tatiana, então, por unanimidade, foi negado conhecimento ao recurso, não é isso? Exato, senhor presidente. Não foi conhecido o recurso, exato. Pois não. Podemos passar ao próximo julgamento. Obrigado a todos. Obrigado. Próximo julgamento, também com pedido de sustentação oral da doutora Tessa Elizabeth Carvalho, é o número MP 140716001967/2021, dígito 6. O número C é o 29.0001.0086605/2021, dígito 43. Promotoria de Justiça de Marília. A participante e parte interessada é Tessa Elizabeth Carvalho, o relator é o doutor José Carlos Mascari Bonilha. E a doutora Tessa está na sala, então poderá fazer a sustentação. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Cuida-se de investigação instaurada para apurar supostas irregularidades no deslinde do pregão presencial número 188/2018. Pregão esse realizado pela Prefeitura Municipal de Marília, tendo em vista os apontamentos do relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos do processo Tribunal de Contas 007442, 98919-0, que ao final julgou o pregão irregular na seara administrativa. Processo licitatório que resultou na contratação da empresa Gabriela Zangrossi Souza EPP para prestação dos serviços de captura, apreensão e cuidados veterinários de animais de grande e pequeno porte pelo valor anual de R$ 819.840. Relatório da Corte de Contas que apresentou os seguintes apontamentos: A. Aglutinação de objetos. B. Ausência/insuficiência de parâmetros definidos pela administração para a elaboração de propostas. C. Exigência de prova da regularidade dos tributos de forma genérica. D. Exigência da empresa possuir veículos próprios em até 5 anos de uso. E. Inabilitação de 2 concorrentes. E, finalmente, letra F, não publicação da adjudicação. Esse é a síntese do necessário. Aguardo a sustentação da douta advogada para continuar a leitura do meu voto na sua parte final. Obrigado, doutor Bonilha. Então, passo a palavra para sua sustentação oral à doutora Tessa Elizabeth Carvalho. Por gentileza, doutora Tessa.
Não precisa ligar o Está som. sem som. Está sem som. Doutora Astécia está sem som. Está sem som, doutora. Doutora Tessa, ela está sem som. A senhora vai em cima da câmera, do lado direito tem um microfone que deve estar cruzado para a senhora. A senhora tem que clicar em cima do microfone, ao lado da câmera, do lado direito da sua tela, em cima. Parte superior. Tenta clicar nesse microfone em cima, do lado superior direito. Mantenha calma e olhe para cima na tela do lado direito. Próximo ao botão vermelho de sair. Há um microfone, o desenho de um microfone. Doutora Tessa, é o quarto ícone em cima, da direita para a esquerda. Tem um botão vermelho de sair, compartilhar, microfone e câmera. É o microfone. Na verdade, é o terceiro. Nosso administrador não consegue ligar para ela, ligar o microfone dela? Ela está no celular. O celular, às vezes, a tela esconde. Ou não? Naquela hora o microfone dela estava ligado, era bom se ela tivesse Está deixado. ligado agora. Acho que está ligado agora, não está? Agora está ligado, dona Está ligado agora. doutora. Não, está desligado. Está desligado, hein? Ah, está desligado. É lá mesmo, aperta de novo lá, doutora Tessa. Não, a senhora apertou aí. Aperta aí. Na parte superior direita, doutora. Na parte superior direita, próximo ao botão de sair. O botão vermelho que tem aí, sair. Ao lado tem compartilhar. O próximo é microfone. Clica em cima do microfone. Que está com um traço. Saiu. É. Eu acho que ela apertou o botão errado. Apertou o botão de sair. Estou admitindo ela aqui de novo, vamos ver se está certo. Não, continua desabilitado. Próximo a esse botão que a senhora clicou, doutora. A senhora clicou no botão sair e saiu. Próximo aí tem o microfone. Está com um sinal cruzado, tem um traço em cima. Tem que clicar em cima do microfone para tirar esse traço.
Aí. Foi. Foi. Certo. Não Voltou. mexe mais, só... Acho que a senhora clicou 2 vezes. Clica de novo. Agora dá para ouvir a senhora. Tenta falar. Aí. Não Aí. mexe mais. Aí, voltou. Agora deu certo? Não. Deu certo. Deu certo? Deu. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim. Estão, né? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço, né, a possibilidade aqui de falar. Não sou advogada, sou jornalista e sou autora da representação dessa denúncia aí do inquérito. E eu quero colocar uns 6 pontos, então eu vou falar rapidamente o que é, para, né, já ficar ciente, porque eu vou falar bastante para saber os pontos. Primeiro ponto, a prefeitura não tinha necessidade desse contrato. Os senhores estão ouvindo? Sim. Alô? Agora Sim, Estão ouvindo? sim. Sim, né? Outra coisa, essa empresa, Gabriela Zangrossi Souza, é uma empresa de fachada e é uma empresa laranja. Terceiro, houve fraude no certame da licitação. Então, esse detalhe de que a empresa é laranja e de fachada e que houve fraude estão todos provados nos 2 inquéritos, né? E nesse atual. E o TCE, ele achou, os agentes fiscais acharam muitas irregularidades, mas, por uma resolução interna do TCE, ele deveria comunicar ao Ministério Público para fazer uma representação contra a Prefeitura, para que o Ministério Público já mandasse para o Poder Judiciário. Ou seja, o TCE ficou no meio do caminho. Ele considerou que esse contrato faltou economicidade, que é um termo técnico, que ele dá prejuízo ao município, né? Só para ter uma ideia, em agosto de 2021, a empresa recolheu apenas 40 animais e a prefeitura pagou R$ 1.700 por cada animal recolhido, quando o salário mínimo em 2021 era R$ 1.100. Ou seja, é um contrato que foi assinado, os próprios fiscais do Tribunal de Contas constataram que se a empresa recolher um animal 10, 30, ela vai receber o mesmo valor mensalmente, né? E, então, para ver que dá prejuízo. E aí, rapidamente, se esse colégio, né, de superiores, do Conselho Superior, homologar o arquivamento, será a vitória das empresas laranjas, né, que estão atuando no Estado de São Paulo, de fachada, será a vitória do cambalacho, né? E, agora, não homologando, se Deus quiser será isso, tem que ver qual vai ser o futuro desse inquérito, né? Ele não pode voltar ao promotor atual, tá? Não pode voltar. E teria que ser encaminhado ao GAECO, porque eu já também coloquei provas, tal, que se trata de um grupo de empresas, né? Que se organizaram aqui no Estado de São Paulo e estão se lucupletando com o dinheiro público nos serviços de abrigo terceirizados, mutirões de castração, clínicas veterinárias terceirizadas, públicas, né? E hospitais veterinários. Pelo que eu já investiguei, dá em torno de 45 milhões. E toda essa minha investigação é fruto de um manual de fraudes em licitações e contratos aí do próprio Ministério Público, né? Então, 5 anos que eu estou trabalhando em cima dessas questões aí, e com a orientação desse manual do próprio Ministério Público, eu fui colhendo essas provas, né? Então, eu vejo assim, é um problema de saúde pública grave, porque os prefeitos, não é só aqui em Marília, várias cidades, né? Eles estão pondo milhões nesses serviços terceirizados e deixando de fazer a verdadeira política de saúde pública referente aos animais.
Tá? Então, eu espero que Vossas Excelências veja esse inquérito aí com muito carinho e pensem na repercussão da saúde pública, porque não pode mais continuar. É uma pessoa só fazendo esses contratos e, com isso, ele utiliza empresas laranja, de fachada, né? E faturando, pelo que eu já vi, porque já está no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora já avança para o Espírito Santo, está em torno de uns 45 milhões de reais. Quer dizer, é um grupo poderosíssimo. Tá? Por isso que eu pediria para enviar para o GAECO esse inquérito não arquivado, né? Não homologado, porque aí eu daria muito mais detalhes, tá? Porque são 45 milhões que está aí movimentando, está indo para determinado lugar, tá? Eu poderia falar até um pouco mais, mas, enfim, é muita informação, e eu já coloquei em 2 inquéritos, porque o primeiro inquérito ele foi arquivado, mas mandado o promotor reabrir de novo, só em cima da decisão do Tribunal de Contas, né? E ficou já são 4 anos, 4 anos. E o doutor Uriel, ele arquivou esse inquérito sem esperar a decisão final, que foi agora, né, do Tribunal de Contas, que condenou o contrato. Quer dizer, então, aí já tem uma contradição. Quer dizer, como é que fica agora? Ele arquiva um inquérito que o Tribunal de Contas, administrativamente, como o doutor Bonilha falou, condenou. Aí fica, sabe, tem uma incoerência aí. Então, eu peço, talvez eu não esteja me explicando melhor, mas esse inquérito é fundamental para a saúde pública do Estado de São Paulo e até do Brasil, porque esse grupo ele está avançando, oferecendo para esses prefeitos, e os prefeitos, como disse um ex-deputado protetor, os prefeitos ficam, desculpe o termo vulgar, babando para assinar esses contratos terceirizados. Então, eu espero que entenda isso, que a saúde pública é a política errada que os prefeitos estão fazendo, tá? Porque a Prefeitura de Marília já recolhia animais, cães, gatos, cavalos, ela tem 7 veterinários concursados, tem 32 baias, né? E essa empresa, BG Zangrossi, Gabriela Zangrossi Souza, ela pega os animais e está pondo lá num sítio alugado, num distrito, quer dizer, longe da visitação pública. E o que me chega é que eles recolhem os animais e em 3 dias morrem. Quer dizer, a prefeitura paga 1.700 para recolher um animal. Daí 3 dias ele morre. Né? E outra coisa que o inquérito colocou foi que nem a prefeitura nem a empresa esclarecem o que é feito dos animais que não são adotados. E eu tenho um documento oficial da prefeitura que eu pedi, né? E que ela relata mês a mês quantos animais recolheu, cão, gato, cavalo, vaca, porcos, quantos doou, né? E em 3 anos, ela recolheu mais de 2.000, em torno de 2.400 animais. Só conseguiu doar em torno de 14%. Aí eu fiz a pergunta, e o que é feito do restante que não foi doado? Candidamente, a prefeitura disse, está tudo num sítio lá, quando a gente sabe que não é nada disso. Mas, enfim, é um mantido às chaves, só pode ir lá, sabe quem eles querem, quer dizer, isso é dinheiro público. Então, está todo esse desmando, né? E eu não desisti, está agora na mão de Vossas Excelências, né? E eu vejo pela legislação do Ministério Público que são homens probos, que querem realmente uma administração, vamos dizer, correta. Mas aqui em Marília, a prefeitura está muito à vontade.
ela já fez mais 2 licitações, em que a própria Gabriela Zangros Souza já já ganhou, e ela também, num inquérito que já está até com Vossas Excelências, também todo problemático, cheio de ilegalidades. Então, eu vejo que eles estão muito à vontade, agindo contra a lei de licitações, e contra também o artigo 37 da Constituição Brasileira. Quer dizer, por que eles estão muito à vontade? Né? Por quê? Enfim, né, se for necessário, qualquer outra pergunta de Vossas Excelências, estou aqui à disposição e conto, né, com a compreensão de Vossa Excelência, porque é um grupo que está se lucupletando com sobrepreço, que é o nome técnico para superfaturamento, né? Então, estão muitíssimo bem, tá? Enquanto aqui em Marília falta vacinação antirrábica, não há projeto de posse responsável, não há, vamos assim dizer, empenho no combate à leishmaniose. Marília já é transmissora da leishmaniose, está tudo ao Deus dará, mas o prefeito quer assinar contrato. Então, é isso. Agradeço a participação. Obrigada. Pois não, doutora Tessa, eu devolvo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonini, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero começar cumprimentando a jornalista Tessa Elizabeth de Carvalho pelo seu engajamento, pelo seu denodo, por sua dedicação, tem encaminhado documentos, levou à consideração do promotor de justiça que atua na área do patrimônio público e social de Marília, trouxe informações complementares aqui para o Conselho Superior. Eu gostaria de saudá-la e reconhecer o mérito na sua diligência, no seu engajamento. No entanto, quero logo dizer que nada do que a jornalista Tessa Elizabeth de Carvalho disse agora, para todos nós, encontra substrato probatório nesses autos, nesse expediente. Na verdade, foram realizadas inúmeras diligências na origem e diversos esclarecimentos foram prestados. Houve análise da documentação juntada, inclusive um parecer detalhado, elaborado pela Procuradoria Jurídica do município de Marília, que não revela elementos da prática de improbidade administrativa. Verifica-se a ausência de indícios concretos de direcionamento, fraude ao caráter competitivo do certame ou conluio entre os participantes e agentes públicos e agentes políticos. Não há comprovação, a princípio, de prejuízo ilícito ao erário ou enriquecimento indevido. Sobre a execução do contrato, já houve análise aprofundada nos autos número 14.716.269/2019, com arquivamento já homologado por esse Conselho Superior do Ministério Público. O julgamento irregular, por outro lado, do Tribunal, pelo Tribunal de Contas, do pregão presencial número 188/2018, na seara administrativa, reprovando questões formais em trâmite no processo licitatório, não implica, como se sabe, necessariamente comprovação da prática dos ilícitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, a má-fé do administrador, comprovação indispensável, não resultou configurada. No caso concreto, que prescinde de outras medidas a serem tomadas neste momento. Razão pela qual, pelo meu voto, fica mantido o arquivamento pelos seus próprios fundamentos, sem prejuízo, evidentemente, da possibilidade de reabertura das investigações na hipótese de novos elementos. Portanto, homologo o arquivamento firmado na Promotoria de Justiça de Origem, assim como voto. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago aos nobres componentes do Conselho se podemos passar à votação.
Então, por gentileza, o doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu poderia me manifestar? Estamos em... Doutora Testa, me parece que estamos já em fase de votação, então, infelizmente, não é possível mais. Infelizmente. Sabe por quê? Houve fraude, e houve fraude na licitação. Provei. E aí, como é que fica isso? Está comprovado. Está comprovado que houve fraude. Agora, aquilo que eu já falei, se o Conselho Superior, Ministério Público, isso vai ser acobertar fraude, porque está aprovado. Está aprovado lá dentro do inquérito. Doutora Testa, eu provei que... Perdão, doutora Testa, mas não é possível... a senhora já teve oportunidade de se manifestar, então... Perdão, mas a senhora já teve a oportunidade de se manifestar. Veja bem, não é então, só nós temos que prosseguir no julgamento. Coloquei um monte de provas. Olha, é lamentável o Ministério Público, mas é aquilo que eu já falei. Então, por gentileza, fechem as promotorias públicas. Eu estou aqui 5 anos trazendo prova, que é obrigação do promotor, para depois vocês arquivarem. Então, doutora Testa, por gentileza, nós vamos ter que prosseguir com o julgamento. Então, passo a palavra ao doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu entendo até o inconformismo da jornalista que vem desenvolvendo um trabalho de investigação, mas o Ministério Público trabalha com indícios, com provas, com elementos, para que possa tomar uma providência. E nessa seara, me parece que o ilustrado relator analisou os fatos detidamente, com base nos elementos colhidos, e não vislumbrou situação que pudesse modificar o entendimento do promotor no sentido do arquivamento. Então, eu voto com o relator, cumprimentando pela excelência do voto. Muito obrigado, doutor Calil. Passo a palavra ao doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado. Eu também cumprimento a jornalista Tessa Elizabeth Carvalho por sua iniciativa, né, com relação de coibir esse tipo de prática, né, na comarca. Mas, infelizmente, pelo que constatou o eminente relator, doutor Bonilha, as provas não estão nos autos, né? Não consta. Esses fatos que a senhora disse não constam dos autos. Então, eu acompanho o voto do relator, parabenizando, e convido a senhora a juntar outras provas e apresentar para o promotor de justiça na origem. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo a palavra à nobre conselheira secretária, doutora Tatiana Vigiane Piquet, por gentileza. Cumprimento ao jornalista e voto no sentido do bem lançado voto do doutor Bonilha, complementado pelos argumentos dos conselheiros Calil e Jurandir Norberto Marsura. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra para o seu voto, doutor Saad Masnu. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar a senhora Tessa Elizabeth Carvalho por sua importante atuação cidadã. A sociedade realmente precisa de pessoas que façam essa fiscalização do que se faz com o dinheiro público e da probidade administrativa. Não obstante, o Ministério Público trabalha com provas, com indícios. Indícios já são suficientes para instaurar um inquérito civil. E pela análise muito bem feita pelo eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, esses indícios não se fazem suficientes de tal modo a ensejar a continuidade das investigações. Foi muito bem colocado pelo doutor Bonilha, muito bem analisado, por isso eu voto com o eminente relator. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra para seu voto ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente,
entendo que a combatividade e a participação da sociedade civil em controle a atos de improbidade, ela é essencial e pauta um Estado democrático de direito. Entretanto, senhor presidente, eu entendo que a combatividade não se tangencia com ou se confunde com o desrespeito. E aqui, textualmente, a ilustre jornalista, cidadã, alegou que manter o arquivamento seria ser conivente a algum tipo de improbidade, algum tipo de fraude a que ela fez referência. Eu, respeitosamente, venho a repudiar esse tipo de afirmação, a repudiar esse tipo de conduta que coloca sob julgo, que coloca sob suspeita a atuação desse conselho e até mesmo o voto bem lançado pelo ilustre relator que acompanha, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor, por gentileza, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer e consignar inicialmente que todos nós aqui temos uma carreira no Ministério Público, uma carreira marcada pelo trabalho, pela honradez e pela probidade. E não podemos aceitar de maneira alguma qualquer tipo de ataque leviano, sem prova, de que haveria conivência pelo fato de nós ousarmos, eventualmente, não acolher uma tese que é sustentada, não é? O Ministério Público aqui, ele procura aplicar a lei e avaliar a prova com isenção. E, evidentemente, que isso pode desagradar alguns, mas nós não podemos, de maneira alguma, nos curvar ao julgo daqueles que entendem que, ao não terem a sua pretensão atendida, têm o direito de assacarem contra a instituição e contra a honra de cada um dos integrantes desse conselho. Então, eu refuto veementemente essas alegações, essas aleivosias que foram lançadas aqui em relação ao colegiado. Por outro lado, eu quero cumprimentar o doutor José Carlos Mascari Bonilha, que fez a avaliação coerente e competente da prova. E acompanho o voto de Sua Excelência. Também entendo que é caso, sim, de homologação da promoção de arquivamento por absoluta ausência de prova. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu também acompanho muito bem fundamentado o voto do nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, que examinou com lucidez, com muita competência o recurso, e também acompanho as manifestações de repúdio às falas da jornalista, da senhora Tessa Elizabeth Carvalho, com referência à honorabilidade e integridade dos componentes desse colegiado. Bom, vencido, então, o julgamento, por unanimidade, doutora Tatiana, foi rejeitado o recurso, não é? Foi negado o provimento ao recurso. Isso mesmo, senhor presidente. O próximo recurso que se pede apenas para acompanhar é o número MP 14-0713-0000-6531/2018, dígito 1, número SEI 290001, 021-2026, 2022, dígito 40, Promotoria de Justiça de Campinas, participante Marjorie Mendes de Carvalho, parte interessada Campinas, 25 empreendimentos imobiliários, e o relator também é o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, para seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Inquérito civil cuida-se de uma investigação instaurada para apurar supostas irregularidades na alienação de imóvel de propriedade da Irmandade de Misericórdia de Campinas. Imóvel esse tombado pelo patrimônio público, doado com encargo específico de, no local, ser fundado um hospital de caridade e que abriga o Hospital Santa Casa
de Misericórdia, que atende pacientes do SUS por meio de convênio firmado com o município de Campinas, sob número 173/2016, em prejuízo à população. Eu, se bem entendi, senhor presidente, nesse caso eu posso proceder toda a leitura, porque não haverá sustentação oral, apenas acompanhamento, não é isso mesmo? Sim, doutor Bonilha, só houve pedido de assistência. Certo. Dando prosseguimento, eu digo que foram realizadas inúmeras diligências e foram prestados esclarecimentos, frisando-se que a questão objeto destes autos já está sendo discutida judicialmente, no processo número 1007021/61 de 2020, 826-0114, em ação que foi proposta por José Roberto Rocha Soares, pelo Monsenhor Fernando de Godoy Moreira, William Sanches Campagnoni, Luciano Brasil Soares, Wilson Vieira Alves Júnior, Silvio Romero Ribeiro Tavares, Jorge Luiz Lopes, José Nunes Filho, Carlos Gobo e Carlos Alberto Cruz Filho, que figuram nesses autos como representantes, e essa ação tramita pela 7ª Vara Cível da comarca de Campinas. O Ministério Público nessa ação atua como fiscal da lei, evidentemente, havendo a desnecessidade de adoção de outras medidas neste momento. Portanto, a promoção de arquivamento fica mantida, observando-se que o surgimento de novas provas poderá autorizar o reinício das investigações. Havendo, portanto, estando, melhor dizendo, a questão judicializada, eu mantenho o arquivamento. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor José Carlos Bonilha. Eu pergunto se podemos votar, passar a votação. Inicialmente, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Eu voto com o relator. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu também acompanho o voto do relator. Obrigado, doutora Tatiana Figiane Bicudo. Parabenizo o relator pela excelência do voto e eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o magnífico voto do relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Então, por unanimidade, foi rejeitado o recurso, foi negado o provimento ao recurso. Doutora Tatiana, passamos ao próximo item. Sim, próximo processo também pedido de assistência é o número MP 14.0383.000.1010/2013, dígito 9, número SEI 29.0001, 0127810-2021, dígito 98, Promotoria de Justiça de Pirajuí, participante Dr. Lucas Saboleski C. Silva, parte interessada Fernando José Ramos Borges, relator Dr. Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, doutora Tatiana, se seria possível nós julgarmos primeiro o caso da 5ª Promotoria de São Carlos, do consumidor. Eu já estou aqui com o voto na tela, se poderia, por gentileza, fazer esse voto inicialmente, mesmo porque há também um pedido de acompanhamento. É o feito 29.0001.022.3217/2022-18, é a 5ª Promotoria de São Carlos Consumidor. Seria possível? De minha parte, seria. Não, sem problema. Não há problema, não. Pois não, doutor Antônio Carlos, por gentileza. Muito obrigado.
Trata-se de recurso interposto por Leonardo Martins Florentino contra o arquivamento de notícia de fato operado pela 5ª Promotoria de Justiça de São Carlos, que não identificou qualquer irregularidade na exigência operada pelo posto do Banco do Brasil, localizado na Universidade de São Paulo, campus São Carlos, de indicação do CPF por parte de pessoa que pretendia realizar depósito bancário de R$ 700. Sustenta o recorrente que a medida adotada pela instituição financeira é ilegal, na medida em que atinge a intimidade de todos aqueles que, correntistas ou não, necessitam de serviços bancários. Pugna, ao final, pela instauração de inquérito civil para cabal apuração do ocorrido. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão hostilizada. É a síntese do necessário. Não comporta acolhimento o inconformismo manifestado. Inicialmente, cabe observar que a pretensão do recorrente é pontual e de caráter individual, não legitimando, portanto, a atuação do Ministério Público. Não bastasse isso, o Banco do Brasil não se recusou a realizar o depósito, mas condicionou o seu processamento à indicação do CPF do depositante, atentando, para tanto, ao disposto em diversos diplomas legais que buscam coibir crimes econômicos e lavagem de dinheiro. A medida vem de encontro às normativas do Banco Central e reflete a ação neutra do direito penal, que tem como escopo adotar restrições e controle que buscam frustrar a prática de delitos. A pretensão do recorrente, além de juridicamente inviável, evidencia a ausência de razoabilidade, não contribuindo para a rigidez de protocolos que buscam proteger e não expor correntistas e pessoas que se utilizam de serviços bancários. Registre-se, pois oportuno, que a exigência operada encontra amparo direto, como acentuado em vários diplomas, e não apenas em supostas circulares do Banco Central. Por fim, é de se observar, uma vez mais, que o banco não se recusou a realizar a operação, apenas a condicionou. O quadro apresentado demonstra a saciedade, o correto desfecho dado à controvérsia pelo 5º Promotor de Justiça de São Carlos, Dr. Oswaldo Bianchini Veronés Filho. Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se assim os exatos termos da respeitável decisão hostilizada. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Passaremos, então, agora à votação. Inicialmente, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Voto com o relator, cumprimentando. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu também cumprimento o excelente voto do relator e acompanho. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Também cumprimento o doutor Ponte pela excelência do voto, acompanhando. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha. Acompanho o excelente e primoroso voto do nobre relator. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. E doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por favor. Com o relator, senhor presidente, cumprimentando pela excelência do voto. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu também acompanho o magnífico voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Então, por unanimidade, foi rejeitada a pretensão, sendo, então, negado provimento ao recurso, por unanimidade. Doutora Tatiana, podemos prosseguir? Doutor Ponte, podemos fazer o de Pirajuí ou passo para o doutor Saad e depois passo para o senhor? Doutora Tatiana, por favor, esse de Pirajuí, o número SEI é 127810. Número SEI é 127810, isso mesmo. Ah, sim, podemos sim, doutora Tatiana. Pois não. Então, seria o número MP 14 0383 000 1010 2013, dígito 9, número SEI 29 001 012 7810
2021, dígito 98. Promotoria de Justiça de Pirajuí, participante Dr. Lucas Saboleski C. Silva, parte interessada Fernando José Ramos Borges, relator Dr. Antônio Carlos da Ponte. Sua assistência, doutora Tatiana, ou também... Assistência. Todos esses posteriores são só assistências. Pois não, muito obrigado. Então, passo a palavra ao nobre relator, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil que busca apurar o desvio de curso natural de afluente do Rio Feio e degradação das margens do córrego da Fazenda Bonança, localizados no município de Presidente Alves, figurando como investigado Fernando Ramos Borges e a empresa OGCT Terraplenagem Locações Limitada. Realizadas diligências, segundo ofício encaminhado às folhas 533 e 534, o representante da empresa buscou efetivar a regularização dos fatos descritos no auto de infração ambiental, tendo firmado o termo de compromisso de recuperação ambiental. De acordo com os informes apresentados pela CTRF-6, o interessado está adotando medidas efetivas para a regeneração da área degradada. Isto posto, e considerando que eventual descumprimento de qualquer das obrigações contraídas pelo interessado serão comunicadas pelo órgão de fiscalização competente à Promotoria de Justiça oficiante, ocasião em que serão adotadas as medidas pertinentes, não vislumbra a necessidade de manutenção do presente procedimento. Logo, homologo a promoção de arquivamento. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Então, podemos passar à votação. Inicialmente, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Voto de acordo com o excelente voto do relator. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Também acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Parabenizo o relator e acompanho o seu voto. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Parabenizo o nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte pela excelência do seu voto, que acompanho. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Saad. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, acompanho o voto do relator, a quem parabenizo pela excelência do voto. Muito obrigado. Eu também acompanho o magnífico voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Dessa forma, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Doutora Tatiana, podemos prosseguir. Qual o próximo item, por gentileza? Esse é o número MP 43-0605-0000-609/2022, dígito 2. Número SEI 29-0001-016-8729, 2022, dígito 15. Promotoria de Patrimônio Público e Social, participante Dr. Rodrigo Valim Ciúlio de Moraes, parte interessada Fundação Butantan, relator Dr. Saad Maslum, também somente acompanhamento. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu concedo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Senhor presidente, eu notei agora um erro aqui no voto e eu vou pedir vênia, eu vou retirar de pauta. Pois não. Obrigado, doutor Saad. Desculpa, presidente. Então, passaremos ao próximo julgamento, doutora Tatiana. Sim, o próximo julgamento é o número MP 43-0695-0000-580/2022, dígito 2, número SEI 29-0001-015-8429, 2022, dígito 16. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, participante Kellen Souza, parte interessada Sistra Engenharia e Consultoria Limitada, relator Dr. Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Obrigado. Na verdade, esse é um caso de turma, que como tem assistência, eu vou pedir vênia para ler a ementa. Notícia de fato relatando irregularidades em obras de revitalização realizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo
no centro histórico do município. Suposta troca do calçamento de pedras portuguesas por piso de concreto. Esclarecimentos prestados. Obras aprovadas pelo DPH Compresp. Projetos de requalificação do centro histórico aprovados pelos órgãos de preservação do patrimônio nas 3 esferas: municipal, Compresp, estadual, Condefat, e federal, IPAM. O ilustre promotor de justiça oficiante analisou os documentos juntados aos autos, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público por hora na área do patrimônio público. Conclusão que guarda relação com o conjunto investigatório produzido, insuficiência de elementos de improbidade administrativa, contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem a propositura de ação civil pública. Promoção de arquivamento mantida sem prejuízo da possibilidade de reabertura de investigações na hipótese de novos elementos. Esse caso estava sendo feita a revitalização na área da Praça da República do calçamento para melhorar a mobilidade. E, apesar da reclamação, as obras foram aprovadas nas 3 esferas que cuidam da defesa do patrimônio histórico. Então, o arquivamento foi promovido pelo promotor e, pelo meu voto, eu estou concordando, estou homologando. Muito obrigado, doutor Calil. Bom, então, será, prosseguindo na votação da turma, eu indago o doutor, para seu voto, doutor Antônio Carlos da Ponte. Acho que sou eu, senhor presidente, o primeiro a votar. Doutor Jurandir Norberto Marchura. Sim, eu acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Agora sim, acho que o doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu não sou dessa turma, mas como o doutor Calil está tendo assistência, eu faço uma sugestão apenas, evidentemente, submeto ao crivo do eminente relator, seja apreciado pelo plenário o voto de sua excelência, não é? Pois não, perfeito. Mas eu aproveito, então, já para adiantar que eu acompanho o excelente voto do eminente relator, senhor presidente. Pois não. E doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu cumprimento o ilustre relator, nobre conselheiro Antônio Calil Filho, e o acompanho nesse voto. Muito obrigado. Para mim parece que está concluída a votação, doutora Tatiana, não falta alguém para votar. Acho que foi sugerido votar pelo pleno, então faltando... Pelo pleno, perdão. Agora que o doutor Saad e o doutor Marco Antônio. Então, eu aproveito para cumprimentar o relator e acompanhá-lo pela excelência do voto. Pois não. Então, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Doutor Saad, senhor presidente. Doutor Saad, perdão, doutor Saad Masur. Ele, doutor Saad. Mas aproveito a oportunidade, senhor presidente, já voto acompanhando o relator, a quem cumprimento pela excelência do voto. Pois não, muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, doutor Saad Masur. Acompanho o voto do eminente relator. Excelente voto. Muito obrigado. Eu também acompanho o magnífico voto do eminente relator. E, então, por unanimidade, foi rejeitado o recurso, negando-se-lhe provimento. Doutora Tatiana, próximo. Pois não. Agora, terminadas as assistências e sustentações orais, nós vamos para os destaques. O primeiro destaque, que era do doutor Antônio Carlos da Ponte, houve sustentação, então já foi feito, que era o caso da Via Mobilidade. Pois não. O doutor Calil tem um caso de turma que ele pediu destaque e quer transferir, então, para o pleno. É o caso número MP 14 0161 000 1192/2021, dígito 8. O número SEI é 29 0001 024 6215 2021, dígito 89. Promotoria de Justiça do Consumidor. Relator, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Esse também é um caso de turma que eu trouxe para o pleno, porque há outros casos semelhantes, e eu identifiquei 2, um de relatoria do nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte e outro de relatoria do doutor Juliotti,
que tratam, embora não sejam as mesmas partes, é uma questão muito semelhante. É uma associação, Associação Brasileira de Fabricantes de Materiais para Saneamento, as FAMAS, que vem fazendo uma série de comunicações e pedidos de providências com relação a outras empresas que fabricam tubos e conexões de PVC, e ela diz que não estão de acordo com as normas da ABNT. Então, vou pedir licença para ler aqui o voto. Notícia de fato formulada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento, as FAMAS, em face de MX Maxielo Tubos de PVC Ireli, sediada na cidade de Tatuí, São Paulo, comunicando em apertada síntese vendas de tubos e conexões de PVC em desacordo com as normas regulamentares do setor produtivo, normas da ABNT. Expediente arquivado por ausência de significativa dispersão de lesados ou relevância social, com aptidão para justificar e atrair a atribuição da Promotoria de Justiça do Consumidor. Provimento do recurso interposto contra o arquivamento da notícia de fato, instauração de inquérito civil conforme portaria encartada ao inquérito, desprovimento do recurso interposto contra a instauração do inquérito. Então, aqui tinha sido arquivado pela Promotora do Consumidor, houve o recurso por parte dessa associação, foi dado o provimento e depois a empresa investigada ingressou também com recurso contra a instauração do inquérito, que foi negado provimento. E aí prosseguiu o inquérito. Instada a investigada negou a existência de reclamações em seu desfavor junto ao site do Reclame Aqui, impugnando no mérito o relatório de avaliação da conformidade com a norma brasileira apresentado pela empresa Teses, visto que produzido de forma unilateral a pedido da noticiante. Sustenta ainda tratarem as normas da BNT de cumprimento voluntário, bem como de que os pedidos formulados pela ASFAMAS, que não se trata de consumidor ou destinatário final de produtos, constituem mera afronta à livre concorrência, verificação de que não há, junto ao PROCON, registro de reclamações em face da hora investigada. Só um minutinho que sumiu da tela aqui. Junto ao site apresentado da hora investigada. Apresentação de laudo pela investigada em impugnação à prova anteriormente produzida pelas FAMAS, contestado, todavia, em contraditório. Conclusão pelo arquivamento das investigações era vista colegitimidade extraordinária por substituição das FAMAS, legitimidade disjuntiva, com fulcro na súmula 26 desse egrégio Conselho Superior para analogia, atrelado ao fato de que não houve a comprovação de dispersão de lesados ou demonstração de risco concreto à saúde do consumidor. Destacou-se ainda que os resultados dos ensaios laboratoriais são destoantes. Há teses atestando a desconformidade dos produtos e a Afinco, que é uma outra empresa que faz perícia também, atestando a idoneidade, de modo que a dúvida só poderá ser sanada por eventual laudo de perito imparcial que sopesará todos os quesitos necessários para qualificar a adequação ou não dos produtos comercializados. Em que pese ajuntada posteriormente de petição das FAMAS pugnando pela rejeição da promoção de arquivamento, impôs-se destacar que se trata de mera manifestação de inconformismo contra o encerramento das investigações, visto que até então não houve arquivamento do inquérito civil por falta de respaldo legal. Por esse colegiado, tampouco caberia eventual recurso contra o arquivamento por falta de respaldo. Com efeito, a dilação probatória foi autorizada após a apreciação de 2 recursos interpostos, o primeiro pela noticiante e o segundo pela investigada, no intuito de corroborar eventual inadequação do produto atrelado ao risco ou dano concreto dos consumidores. As buscas efetivadas junto ao PROCON e ao Reclame Aqui sequer apontaram registro de reclamações quanto a eventuais desconformidades nos produtos ou lesão a interesses consumeristas. A legitimidade extraordinária ministerial sob a ótica da tutela coletiva consumerista de ser pautada no entendimento explicitado na súmula 7 desse Conselho Superior, que não retira, em qualquer hipótese, a possibilidade de eventuais colegitimados pleitearem em juízo a comprovação de desconformidade do produto e a necessidade de sua retirada do mercado de consumo. Por ora, não há laço probatório suficiente indicando uma potencialidade lesiva que justifique
sem a necessária abrangência dos lesados, a atuação ministerial, o que obviamente não impede que a questão seja reapreciada, surgindo novos elementos de convicção com a adoção das medidas cabíveis, inclusive por meio de eventual ação civil pública, como já ocorreu em casos análogos, onde as circunstâncias concretas indicavam risco ou potencialidade lesiva com registro de dispersão de lesados. Ante o exposto, voto pela homologação da promoção de arquivamento, consideradas as peculiaridades do caso, sem prejuízo de nova investida ministerial, se sobrevier a alteração do cenário fático probatório que autorizou o encerramento. Então, basicamente, né, fazendo um resumo, esse caso houve a representação por parte dessa associação, houve encerramento das investigações, recurso por parte da associação, foi dado provimento, nós demos provimento ao recurso para que fosse instaurado inquérito. Posteriormente, a investigada ingressou com recurso contra a instauração, que foi negado, houve a investigação. Nessa investigação, duas perícias conflitantes, uma dizendo que os tubos estão de acordo com as normas, outra dizendo que não. Foi feita uma análise de eventual dispersão de lesados e não foi apurado. E a empresa, na verdade, a associação que é a noticiante, ela é colegitimada para eventualmente propor a ação civil pública. Então, com base nisso, eu estou homologando o arquivamento por parte da Promotoria do Consumidor. Basicamente é isso. Muito obrigado, doutor Calil. Eu indago se podemos passar a votação em bloco ou nominalmente. Então, alguém está contra o voto do doutor Calil? Então, por unanimidade, o brilhante voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho, foi aprovado, sendo negado provimento ao recurso. Doutora Tatiana. Pois não. Na sequência, um destaque pedido pelo doutor Jurandir Marsura é o número IP 14-0739-0016380/2022, dígito 1. Número C, 29.0001-011-88-35, 2022, dígito 17. Promotoria do Patrimônio Público Social, relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza. Ok. Muito obrigado pela palavra. O caso é um recurso contra a instauração de inquérito civil, né, instaurado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. E eu pedi destaque porque estou dando provimento a esse recurso. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade envolvendo o deputado estadual José Aldo Demarque, o qual teria nomeado como assessora a senhora Amanda dos Santos Romeiro Maia, que seria cunhada de Gustavo Ramos Pericinoto, prefeito de Rio Claro. Inconformados com a instauração do inquérito civil, insurgem-se os representados José Aldo Demarque e Amanda dos Santos Romeiro Maia, sustentando o primeiro, em apertado resumo, a inexistência de elementos suficientes para justificar a instauração do inquérito civil, inexistência por atipicidade de nepotismo cruzado, aduzindo que, aspas, as afinidades genéticas ou afetivas entre servidores, sem que qualquer parente do responsável pela nomeação, no caso o recorrente, seja alçado a um cargo público, desconstitui a tipicidade do nepotismo. Além do que, se exige a bilateralidade de nomeações, sob pena de se expandir ao infinito as hipóteses de censura na nomeação. Afinal, todo mundo é parente de alguém. Não há indicação de qualquer parente de Aldo Demarque nomeado em contrapartida à nomeação de Amanda, o que constitui o mínimo conducente à conformação do fato com a norma proibitiva.
ainda entre aspas, não se pode olvidar que se está a cuidar de cargos de livre provimento ou livre nomeação. Persistir na censura à escolha do parlamentar é querer retirar de quem foi eleito pelo povo a possibilidade de se cercar de pessoas de sua confiança e que não sejam parentes seus. A recorrente Amanda sustenta a existência de bis in idem, aspas, em virtude de procedimento análogo já ter sido arquivado no âmbito do Ministério Público de Rio Claro. Esse é o breve relatório. Entendo que os recursos comportam entendimento, porque a denúncia anônima apresentada nesses autos aqui do Patrimônio Público da capital também foi apresentada lá na comarca de Rio Claro e apreciada, né, nos autos do inquérito do procedimento SEI número 29.0001.00406.75/2002-05. Ele foi arquivado por decisão do dia 28 de junho de 2022, e esse arquivamento foi homologado por decisão unânime deste Conselho Superior do Ministério Público em sessão de 23 de agosto de 2022. Né? E aqui eu vou citar alguns trechos dessa decisão lá da comarca de Rio Claro, e abro aspas aqui para começar o relatório daquela decisão, a relatar aquela decisão. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar eventual ato de improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos em razão da nomeação de Amanda dos Santos Romero Maia pelo prefeito municipal de Rio Claro, Gustavo Ramos Pericinoto, com quem mantém parentesco civil de origem socioafetiva, por afinidade, em segundo grau. Ainda entre aspas, nova notícia anônima aportou nesta promotoria de justiça, e aqui é o que interessa, apontando que a investigada Amanda Maia, cunhada do prefeito municipal de Rio Claro, após ser exonerada em Rio Claro, fora nomeada para cargo junto ao gabinete do deputado estadual Aldo Demarque, afirmando haver nepotismo cruzado na nomeação, na medida em que o deputado teria nomeado várias pessoas por ele indicadas na Prefeitura de Rio Claro, filhos de assessores, tais como a filha do Garcia Rosa, nomeada na Câmara, e o filho do Didi Pasqualini. Fecha aspas. Abro aspas novamente. Após a análise de todos os documentos encartados e informações prestadas pelo ente envolvido, conclui-se que a irregularidade na nomeação da própria cunhada foi devidamente sanada pelo prefeito municipal de Rio Claro, ante a imediata exoneração do cargo municipal, a que fora nomeada. Restou evidente que o prefeito municipal de Rio Claro nomeou a cunhada Amanda para o cargo de diretor de departamento na Secretaria Municipal de Educação a partir de 21 de fevereiro de 2022. Entretanto, após ser instado por esta Promotoria de Justiça, mediante recomendação administrativa, logo atendeu ao recomendado, exonerando-a em 12 de 4 de 2022. Fecho aspas, abro aspas novamente. De outra parte, a notícia final encartada aos autos afirma a existência em tese de nepotismo cruzado, que é o caso desse inquérito, entre o prefeito Gustavo Pericinoto e o deputado estadual Aldo Demarque,
afirmando que após a exoneração do cargo de Rio Claro, a investigada Amanda Romero fora nomeada para o cargo em comissão junto ao gabinete do mencionado deputado, a fim de trocarem favores, na medida em que haveria a nomeação de filhos de assessores do deputado estadual no âmbito municipal. A parte genérica, a nova notícia anônima, o relato indica que o prefeito de Rio Claro, em troca da nomeação da cunhada pelo deputado, teria nomeado filhos de assessores na esfera municipal para cargos comissionados. Consoante se sabe, os limites do nepotismo, bem como sua vedação, foram definidos na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos. Nova aspas. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Fecho aspas, e ainda discorrendo sobre a decisão da promotora de Rio Claro, em síntese, a referida súmula afirma que não pode haver dois parentes definidos dentro do contexto do nepotismo até o 3º grau, exercendo cargos em comissão ou mesmo funções gratificadas ao mesmo tempo e no mesmo quadro de pessoal do serviço público. Há um impedimento claro. É fato que o Supremo Tribunal Federal ainda diverge quanto à nomeação de parentes para cargos de confiança, em se tratando de agentes políticos, devendo-se analisar individualmente, caso a caso, na competência de quem exerce o cargo. E no caso narrado pelo denunciante anônimo, a nomeação em Rio Claro seria de parentes de assessores do deputado estadual, e não de parentes do deputado. Portanto, não poderia se falar em nepotismo cruzado, ainda que se soubesse os nomes das pessoas que teriam sido nomeadas, o que foi, infelizmente, suprimido pela noticiante. Com efeito, a despeito da menção pela representante da suposta troca de favores entre políticos, a ausência de comprovação de vínculo familiar com relação ao deputado demonstra a insuficiência para caracterizar o ato ímprobo do nepotismo cruzado. Não se ouvida de que a troca de favores entre os membros dos entes que constituem o Legislativo Municipal, /estadual, /federal e o Executivo seja prática comum e de duvidosa moralidade. Porém, para a comprovação de um ato ímprobo dessa natureza, exige-se muito mais do que a mera suposição ou até pequenos indícios, restando totalmente inviável a continuidade da investigação pela prática de improbidade administrativa, sem o concurso de outros elementos de convicção. Fecha aspas, nova aspas, assim, diante dos elementos de convicção coletados neste caderno investigatório, não se vislumbra justa causa para a propositura de ação civil pública. Como sempre, porém, fica ressalvada a revisão desse posicionamento, se inovado o cenário probatório que ora se apresenta. Fecha aspas. Bom, portanto, uma vez que a matéria objeto deste inquérito civil é idêntica àquela tratada no procedimento que tramitou perante a Promotoria de Justiça de Rio Claro, cujo arquivamento foi homologado por este Conselho, resta claro que o prosseguimento das investigações somente seria possível, aspas,
Agora eu cito dispositivos da Resolução 1342/2021. Se de outras provas ou fatos conexos tiver notícia, bem como se surgirem novos dados técnicos ou jurídicos. Fecho aspas, sendo o desarquivamento da atribuição da Promotoria de Justiça de Rio Claro por decisão na qual seja indicado o fundamento de fato ou de direito que determinar o início de novas investigações. Os artigos da resolução citada são os artigos 106 e 107. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de determinar o arquivamento do presente inquérito civil. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu indago se podemos passar a votação em bloco ou se podemos votar em bloco. Alguém está contrário ao voto? Pois não, doutor Antônio Carlos. Pois não. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o doutor Jurandir Marsura pela excelência do voto. E ele traz uma questão aqui que me parece muito importante e particularmente tem me preocupado. Eu já tive a oportunidade de observar em pelo menos 3 inquéritos civis que houve arquivamento por parte do Conselho Superior na nossa gestão. Os autos retornam à origem e, sem que haja prova nova, por vezes alguém que se utilizou do anonimato se apresenta a um terceiro, faz uma declaração e é reaberta a investigação. Isso não pode acontecer. Não é? Acho que nós temos aqui um compromisso muito sério e claro com relação às nossas decisões. Não é? A partir do momento que o Conselho determina o arquivamento e a homologação desse arquivamento, precisa efetivamente existir prova nova. Não basta a única tão somente reabrir o caso para nova reapreciação. Então, eu quero aqui cumprimentar o doutor Jurandir Marsula pela excelência do voto, pela lucidez da análise da prova e já adianto que acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra ao doutor José Carlos Mascari Bonilha, que pediu a palavra. Por gentileza. Senhor presidente, muito obrigado e serei muito breve, mas não poderia deixar de usar a palavra, porque eu faço apenas para cumprimentar o relator, doutor Jurandir Norberto Marsura, pela análise acurada que fez a respeito do conceito do que seja nepotismo, análise da extensão da súmula do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui cumprimentá-lo porque é um tema de fôlego, é um tema que nos inquieta, mas eu estou de pleno acordo ao chegar à conclusão de que, nesse caso, há uma atipicidade, não houve, de fato, o nepotismo alegado. E, portanto, já seria o suficiente. Mas, para além disso, também concordo com as ponderações do ilustre conselheiro da Ponte, na medida em que idêntico tema já foi analisado pelo Conselho Superior quando houve o arquivamento na Promotoria de Justiça de Rio Claro. E aqui nós estamos a nos debruçar novamente sobre os mesmíssimos fatos, não é? É preciso que, de fato, tenhamos algum tipo de controle para evitar que isso volte a acontecer. Não houve prova nova, não houve fato novo, e estamos nós aqui a nos debruçar sobre um fato que o Conselho já se manifestou anteriormente pela inexistência de justa causa para as investigações. Então, eu quero, para finalizar, cumprimentar mais uma vez o ilustre relator, dizer, evidentemente, que acompanho o seu voto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago se algum dos demais... Doutor Sade Máximo, por gentileza. Também, senhor presidente, eu quero deixar consignado meus cumprimentos ao doutor Jurandir Norberto Marsura pela excelência do voto, uma análise perfeita, muito bem fundamentada, e parabenizá-lo por isso. Obviamente, também acompanho o seu voto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sade Máximo. Antes de consignar a aprovação por unanimidade de seu voto, eu também quero cumprimentar o nobre relator, doutor Jurandir Norberto Marsura, pelo seu excelente voto, que foi proferido depois de uma, evidentemente, aprofundada análise do assunto
e, portanto, também acompanho o seu brilhante voto. Então, doutora Tatiana, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Jurandir Roberto Marsura. Pois não. E o último caso é do senhor, um destaque do encerramento de sua relatoria. O número MP é o 430715004010/2022, dígito 7, número CEI 29.0001.018.3981 de 2022. É recurso de arquivamento de notícia de fato, Promotoria de Justiça de Bauru. Eu, então, diante do voto do qual sou relator, eu passo a presidência, transmito a presidência ao nobre conselheiro doutor Jurandir Roberto Marsura. Muito obrigado, doutor João. Eu, então, na qualidade de presidente, passo a palavra ao nobre relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Uma palavra. Muito obrigado, doutor Jurandir, pela concessão da palavra. Unimed de Bauru ofereceu representação relatando que profissionais de saúde dos municípios de Bauru e Jaú, no estado de São Paulo, e Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, têm indicado um método chamado MIG, M-I-G, para o tratamento de crianças e adolescentes portadores de transtorno de espectro autista, que, conforme pesquisas realizadas, não apresenta comprovação científica de eficácia. Pleiteia a investigação dos fatos. O doutor promotor de justiça promoveu o arquivamento da pretensão deduzida. Não se conformando, a representante interpôs recurso requerendo o acolhimento de seu pleito, alegando que, primeiro, houve a emissão de mais de 20 pedidos médicos para 20 crianças diferentes, subscritos pelo mesmo psiquiatra, Dr. José Henrique Soffner Whittaker, direcionando os tratamentos a uma única clínica, a Osler, e seus respectivos profissionais. 2. Tal direcionamento ocorreu na ocasião em que se verificava o descredenciamento desses profissionais, prestigiando em tese o proveito econômico para eles em detrimento da melhor assistência às crianças. Postula a intervenção do Ministério Público para que seja feita a verificação das, abro aspas, condutas dos profissionais da sociedade por eles geridas quando da propositura, exigência e fornecimento de tratamentos de saúde, fecho aspas. Requer a não homologação do arquivamento e a devolução dos autos à origem, para que sejam apresentados esclarecimentos fundamentados e motivados sobre os temas apontados nas manifestações da recorrente. O arquivamento foi mantido pelo representante do Ministério Público. É o relatório. Com efeito, o pedido apresentado da Tavênia não é passível de atendimento. Ao tomar conhecimento dos fatos, o ilustre promotor de justiça, Dr. Libório Alves Antônio do Nascimento, apresentou o despacho contendo pertinentes considerações. Abro aspas. Considerando ainda, e segundo a representação, que mesmo que se confirme a eficácia, que de resto já teria sido rechaçada até mesmo por órgão auxiliar da Justiça, o NAT, JUS, SP, a atitude de quem desenvolveu o método seria de só permitir na mesma praça a sua utilização por quem adredemente a ele se vinculou comercialmente, não permitindo, pois, que outras empresas ou grupos de saúde possam, por meios próprios, treinar profissionais seus para prestar os serviços diretamente aos usuários, em clara e aberta demonstração de uso da saúde como mercadoria e verdadeiro domínio de mercado. Considerando, não obstante o teor e documentos encaminhados pela representante, que a espécie carece de coleta de dados preliminares ainda não existentes, notadamente manifestações de órgãos técnicos, científicos, que conestem ou afastem a eficácia do citado método, até porque, ainda que em sede de liminares, pedidos de tratamento com emprego
utilizado o método MIG, já foram ou são concedidos, mantidos que têm sido, do outro canto, pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, quando de apreciação de agravos tirados pelas operadoras de planos de saúde, fecho aspas. Tendo em vista as referidas considerações, o representante do parquê determinou a realização de diversas providências, dentre as quais, abro aspas, envio por e-mail de ofício à ANS, Agência Nacional de Saúde, com cópia do inteiro teor da representação da Unimed e deste despacho para manifestação quanto a registro e eficácia científica do aludido método MIG no tratamento de pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, rogando-se resposta em 25 dias. Envio por e-mail de ofício ao Conselho Regional de Fisioterapia do Rio de Janeiro com cópia de inteiro teor da representação da Unimed e desse despacho, solicitando informes quanto à regularidade do desenvolvimento do método MIG pelo nominado fisioterapeuta que teria registrado naquele estado. Vídeo, e-mail e nome indicados na representação e que se trataria de Renato Guimarães Loft, grefito número 4436446, bem assim acerca da comprovação científica de sua eficácia, rogando-se resposta em 25 dias. Envio por e-mail de ofício ao CRM de São Paulo, com cópia do inteiro teor da representação da Unimed e desse despacho, solicitando informes quanto ao resultado da denúncia que a operadora de saúde diz ter feito contra o médico José Henrique Softner Whittaker, CRM São Paulo, 149.333, em razão de ter receitado excessivo número do objurgado tratamento a pacientes vários e de Bauru, quando se diz que ele indicaria em Jaú, rogando-se resposta em 25 dias. Aguardou-se a chegada de respostas aos e-mails remetidos. O Conselho Regional de Fisioterapia do Estado do Rio de Janeiro informou que Renato Guimarães Loff está registrado no CREFITO 4 do Estado de Minas Gerais. Esse conselho abonou a regularidade dos assentos e as qualidades do mencionado profissional, bem como salientou que a aplicação do MIG encontra respaldo em acordo do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Por sua vez, a Agência Nacional de Saúde esclareceu, aspas, o método de integração global, MIG, foi criado a partir das necessidades do indivíduo diagnosticado com o transtorno autista. Envolve avaliações e intervenções em comportamento, comunicação, interação social e estratégias terapêuticas através de equipe multidisciplinar. Pode utilizar veste terapêutica e aplicativo que integra família e grupo terapêutico. O aplicativo MIG+, tem por finalidade repassar todas as informações relativas à intervenção terapêutica para a equipe multidisciplinar e família, bem como facilitar a realização de tarefas pelos pais, professores e cuidadores. E o MIG Flex é um exoesqueleto flexível que pode ser utilizado em crianças com transtorno e autismo que apresentam disfunção sensorial proprioceptiva, facilitando o processo de normalização de estímulos sensoriais e favorecendo a aprendizagem de habilidades. As psicoterapias e reabilitações através do MIG não consistem apenas no trabalho conjunto por uma equipe interdisciplinar executado de forma intensiva, mas sim em um processo sistemático de psicoterapias e reabilitação. Como método interdisciplinar, utiliza-se a fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, mas igualmente o método pode ser aplicado juntamente com outros profissionais,
musicoterapeuta, psicopedagogo, psicólogo, educador físico, nutricionista e psicomotricista, de acordo com as demandas individuais de cada criança. A ANS deixou claro, fechei aspas. A ANS deixou claro que é papel do médico e não dela decidir qual a conduta adequada a ser aplicada a cada paciente. Verifica-se nos autos que, em relação ao psiquiatra José Henrique Softner Whittaker, ocorreu recebimento de representação contra ele pelo Conselho Regional de Medicina, que está sendo objeto de apreciação. Consignou o ilustre promotor de justiça, Dr. Libório Alves Antônio do Nascimento, ao promover o arquivamento. Abro aspas. As profissionais integrantes da Clínica Osler, por advogado, pediram acesso aos autos e anteciparam manifestação, sustentando que o método é válido, tem eficácia e que a representação teria a indisfarçável intenção de safar a Unimed de dar aos portadores de TEA o tratamento pelo método MIG, cujas vantagens elencaram. Para o sucesso da representação e prosseguimento de investigações ou aviamento de medidas judiciais, necessária seria a prova de que o método denominado MIG não passa de um engodo. É dizer, de fraude buscando manipular pais supostamente desavisados para obtenção de contrapartida financeira de quem o indica. Sucede que não é isso que se colhe do quanto vindo aos autos. Ao revés, a própria ANS, embora repetindo informações do CREFITO, indica tratar-se de um tratamento que envolve múltiplas avaliações e sessões com as mais variegadas especialidades, estando a indicação sujeita sempre ao crivo do médico assistente do paciente. E tanto é assim que a própria jurisprudência, embora com divergências, tem entendido, até mesmo ao arrepio de parecer contrário de junta médica instituída por operadora em determinado processo, que o método MIG há de se sobrepor porque é indicado pelo médico assistente do paciente com TEA e sabedor do melhor método de tratamento a ser utilizado. Vide agravo de instrumento, número tal, da comarca de Laranjal Paulista. No mesmo sentido, voto no agravo de instrumento, número tal, da comarca de Mauá, além de outros, fecho aspas. Infere-se dos autos que o Poder Judiciário não considerou inadequado e ou imprestável o método MIG. Ao manter a decisão de promover o arquivamento, o doutor promotor de justiça escreveu, abro aspas, malgrado se reconheça a contextura da laboriosa peça de inconformismo, não há como se atender a pedido da Unimed Bauru, seja em juízo de retratação, seja dando o egrégio conselho provimento ao recurso. Com efeito, reina controvérsia jurisprudencial sobre se o tratamento MIG já deve ser deferido em sede de tutela de urgência, especialmente quando os portadores do transtorno de autismo já recebem outros tratamentos, ou se há de se aguardar a dilação da prova a fim de se aquilatar no mérito da necessidade ou não da sua aplicação, seja como tratamento alternativo, seja complementar a outros já empregados. Certo, contudo, é que julgados, notadamente em sede de agravo, ora pendem por manter deferimento de tutela de urgência pelo juízo monocrático, ora para dar efeito suspensivo à medida, determinando-se a guarda da produção probatória. Mas, continua a promoção de arquivamento, mas em momento algum se divisa nos processos aviados e em andamento nos juízos monocráticos ou em sede de tribunal, pelo menos até aqui, questionamentos quanto a ser o tratamento uma fraude ou engodo, ou que tenha por fim a simples obtenção de contrapartida financeira de quem o indica ou o aplica, de tal arte que a sugestão de perguntas que a recorrente entende deveria o parquet fazer ao médico dos pacientes revela-se descabida, já porque implicaria em invasão indevida e sem justa causa a preceitos de ética médica,
parênteses, exercício da profissão, fecha parênteses. Já porque a matéria deverá, isto sim, ser tema de apreciação nas ações judiciais, mediante questionamentos que a recorrente queira fazer a perito, eventualmente nomeado pelo juízo para dirimir a controvérsia, pena de, a seguir o Ministério Público, a sugestão das diligências, desvirtuar-se do seu papel constitucional e passar a defender interesses de grupos de saúde. O que não é legítimo e não encontra amparo nos fatos e no direito é pretender que o Ministério Público, via uma ação civil pública, afirme, em contrariedade ao preceituado por médico de cada paciente, que o tratamento pelo MIG não deve ser acolhido e proibido, máxime quando se sabe, reitere-se, vem sendo objeto de debate judicial intenso entre pais de portadores de transtorno de autismo e planos de saúde. Fecho aspas. Como se percebe, a pretensão contida na representação não pode mesmo ser atendida. Diante das apurações realizadas pelo parquet, cujos resultados foram aqui inseridos, não há que se cogitar em evoluir o procedimento para inquérito civil. O dedicado promotor de justiça apresentou fundamentação coerente e convincente, concluindo que não cabe, no presente caso, a adoção de outras providências além daquelas levadas a efeito. Entendo que as características e peculiaridades do tema foram exaustivamente analisadas nas manifestações do Ministério Público, inviabilizando o prosseguimento de investigações em sede de inquérito civil. Outro caminho não restava a não ser a determinação de arquivamento da representação. Assim sendo, deve ser confirmada a bem fundamentada decisão. Ante o exposto, voto pela homologação do arquivamento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor João. O doutor Saad Mazlum pediu a palavra, pois não, doutor Saad? Acho que eu esqueci de baixar a mão. Eu não pedi a palavra, não, doutor Jurandir. Eu vou baixar a mão aqui. Tá certo. O doutor Bonilha pediu. Eu pedi. Certo. Então, com a palavra, o doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu peço vênia ao doutor Libório, promotor de justiça oficiante na origem, e ao nosso prezadíssimo relator, doutor João Machado, mas eu gostaria de pedir vista desses autos. O tema me é particularmente caro, eu fiquei inspirado a me aprofundar um pouco mais, gostaria de conhecer um pouco melhor as provas que foram coletadas e toda a extensão e complexidade dessa causa. Portanto, fica aqui a minha solicitação para abertura de vista para que eu possa apresentar um voto oportunamente. Perfeito. Vista, então, concedida ao doutor José Carlos Mascari Bonilha. E, então, o julgamento fica interrompido nessa data. Eu devolvo a palavra, então, ao doutor João Machado de Araújo Neto, para prosseguir. Muito obrigado, conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu indago se... Doutora Tatiana, temos mais alguma coisa? Não? Podemos encerrar. Então, terminaram os destaques, podemos encerrar, e só tem um aviso que foram publicados 501 protocolados até 10 de janeiro de 2023, 476 protocolados foram publicados em 17 de 1 de 23 e 361 protocolados foram publicados em 24 de 1 de 2023. Esses são os avisos e não há mais destaques nem pedido de assistência ou sustentação por hoje. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, podemos encerrar essa sessão, anunciando que todos os votos dos relatores foram analisados pelos conselheiros, tanto pelo pleno como pelas turmas, e quero registrar que os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, a próxima reunião será na próxima semana? Sim, na próxima terça-feira. Pois não, muito obrigado. Então, declaro encerrada a sessão de hoje
e desejando a todos uma excelente semana e até a próxima reunião. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.